Olá, para você que já está aqui com a gente. Estou pronta para mais uma live. Você está pronta para hoje? Vou entrar no tema de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do projeto CS. Ou seja, não é só do que nós estamos lançando por aqui. Talvez até a live de hoje demore um pouquinho mais. Eu já quero aproveitar para pedir você para compartilhar, para enviar para o máximo de pessoas que você puder essa live. O tema hoje é forte. Eu nem sei como é que vai ser pra mim colocar pra vocês, porque na verdade, quando eu falo do projeto CS, o que é o projeto CS? Projeto Ciane Souza. Ou seja, eu tô falando de mim mesma. É o projeto onde eu apliquei em mim métodos e ferramentas para desenvolver através do autoconhecimento, na verdade, para desenvolver autodesenvolvimento. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ou seja, eu vou falar um pouco de mim hoje. E eu não sei como vai ser, porque não é fácil falar da gente mesmo, ainda que você esteja, como hoje eu posso dizer que já estou numa parte da trajetória avançada com relação ao autoconhecimento, ainda assim não é fácil. Só para você ficar com seu coração em paz e tranquilo aí, para quem não acha fácil falar de si mesmo. E não é, né? Talvez em algum momento isso mude, mas ainda não é. E aí eu vim aqui para abrir meu coração para vocês, para expor um pouco, porque as pessoas olham. Por que eu quero fazer isso? Porque as pessoas olham hoje para mim e elas têm uma definição de acordo com aquilo que elas veem. E a imagem, tanto exterior quanto a leitura comportamental, a leitura de vida a meu respeito, hoje ela passa uma outra mensagem, mas nem sempre foi assim, né? E quem olha para mim hoje e às vezes quando eu conto, né, algumas coisas, as pessoas até têm dificuldade de acreditar, porque a Ciane de antes não diz respeito à Ciane de hoje, entende? Mas a Ciane de hoje também não vai ser a Ciane de amanhã. Esse é um dos meus objetivos de vida, essa é uma das minhas metas. E eu trabalho diariamente em busca disso. Daqui a alguns anos eu vou estar falando para vocês de outras mudanças que aconteceram decorrentes desse autodesenvolvimento. E eu espero que isso sirva de inspiração para o máximo de pessoas possível. Deixa o seu like, o seu joinha, comenta, curte, compartilha, até para que as plataformas entendam que este é um conteúdo relevante e compartilhe, mostre ele para outras pessoas, tá bom? Então dá essa força, esse apoio, que nós precisamos disso para poder crescer. O objetivo é alcançar o máximo de pessoas possíveis, então dá essa força, ok? Vamos lá. Só um pouquinho assim, nervosa. Falando a respeito de mim, eu quero colocar aqui para vocês alguns aspectos do meu eu, alguns aspectos da minha personalidade que boa parte deles já estão no passado, graças ao Senhor e graças também ao conhecimento que a gente está compartilhando aqui. Mas eu quero apresentar isso para vocês porque, de alguma forma, em algum aspecto, eu espero que não em todos, mas eu sei que você vai se identificar com coisas que eu vou falar aqui. Então eu vou começar dizendo que eu já falei para vocês em outras lives que nós temos padrões de pensamentos que gerenciam o nosso comportamento. E esses padrões, geralmente, eles são formados por experiências e boa parte deles, na maioria das vezes, por experiências na infância. Experiências traumáticas, experiências que marcam. Ao longo da vida também pode acontecer, tá? Mas pelo menos até comigo, acho que existiam alguns padrões que eram tão enraizados que tanto é que alguns eu consegui me livrar há pouquíssimo tempo, porque são muito fortes, vêm desde a infância. Então acaba que, por serem tão enraizados, eles dão mais trabalho para serem ressignificados, para serem desconstruídos, para serem modificados. Mas não significa que, se dá trabalho, não pode ser mudado. Eu falei até isso ontem, né? Que tem gente que pensa que eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Não existe isso.
Você é quem você quer ser. E hoje, as pessoas que conviveram com a gente nesse período de infância, onde nós estávamos sob a responsabilidade de outras pessoas, elas tiveram responsabilidade nesse processo, tiveram responsabilidade nos padrões positivos e negativos que hoje você carrega, mas hoje você, homem adulto, mulher adulta, você é responsável 100% pela sua trajetória e pela pessoa que você é. Ou seja, a responsabilidade, inclusive, de automudança, de autodesenvolvimento, é sua. Não é de ninguém. Então, é você quem precisa buscar se comprometer em viver essa transformação. E precisa também não ter preguiça. Porque é um trabalho, de fato. É trabalhar em si mesmo. A gente costuma trabalhar em várias coisas, né? E é trabalhar em si mesmo. Mas aí o primeiro ponto que eu vou apresentar para vocês hoje, que eu acho que é o mais difícil, eu já vou começar por ele para poder a gente já quebrar a banca aqui de uma vez, é a necessidade de aprovação. Eu carregava dentro de mim, até pouquíssimo tempo, uma necessidade de aprovação terrível. E que provavelmente poucas pessoas olharam para mim e conseguiram identificar isso. Acredito que pouquíssimas pessoas perceberam. E a necessidade de aprovação, a necessidade de aceitação, ela te leva a comportamentos terríveis. Por quê? Você deixa de se priorizar. O seu eu, na sua escala, acaba sendo menos importante. Você passa a não conseguir dizer não. E entenda uma coisa, tudo bem você dizer sim para algumas situações e tudo bem você dizer não. Você precisa avaliar se aquilo que está sendo proposto está dentro do que você entende ser necessário realizar. Eu não vou nem falar que você gostaria de fazer, porque como nós já falamos aqui, adultos fazem o que precisam. Crianças fazem o que querem. Então não é uma questão de querer, mas às vezes você tem um plano, tem um projeto e aparece uma proposta para você que não cabe, que você sabe que vai te atrapalhar naquele plano, naquele projeto, mas pela necessidade de aprovação, você não consegue dizer não. E às vezes isso acontece em situações simples da vida, tá? Um convite para um passeio, um convite para jantar, e situações pequenas que você nem estava afim de fazer e que não ia te acrescentar em nada, mas você não consegue dizer não. Às vezes é aquele grupo de pessoas que você já sabe que não vão te acrescentar em nada e que você precisa abrir mão. Mas você não consegue dizer não porque é o grupo que te abraçou, o grupo que te aceitou, o grupo que de certa forma te ama do jeito que você é. E eu vou falar isso muito entre aspas mesmo, porque você cabe geralmente para eles até onde é interessante. Quando não é, você é descartado. E aí, para continuar cabendo, você continua se anulando a sua identidade para caber nisso. A minha necessidade de aprovação, ela veio da infância, né? Por situações que vieram da minha perspectiva a respeito de contextos à minha volta. E eu direcionei ela, inclusive, para pessoas específicas. A minha necessidade de aprovação, ela nem é direcionada para todos, como talvez a sua seja. E não faz diferença isso também que eu tô falando. É só por uma questão da gente contextualizar. E, gente, quando eu parei para entrar nesse processo de autoconhecimento, eu percebi que eu não sabia quem eu era. Eu tenho uma personalidade forte, sempre tive. Quem me conhece sabe, e ela permanece sendo assim. Tanto é que é um exercício de domínio próprio diariamente, constantemente, para que a personalidade forte não haja de forma imprudente, né? Mas existiam muitos aspectos que eu não fazia ideia de como de verdade eu queria que acontecesse ou eu percebi aquilo. Eu estava muito voltada para a ótica de outras pessoas. E aí a necessidade de aprovação, já expliquei aqui para você o que é, a necessidade de aprovação é quando você depende emocionalmente da aprovação ou aceitação de outra pessoa.
E a necessidade de aprovação, ela trouxe para mim outros filhotes, vamos colocar assim. Ela trouxe outros filhinhos junto com ela, entendeu? Ela gerou outras coisas que foram cada dia mais complicando a minha vida. A necessidade de aprovação, ela trouxe a rejeição. Gente, a rejeição ou a rejeição trouxe a necessidade de aprovação. Hoje eu já nem sei dizer pra vocês quem é a mãe e quem é a filha, mas elas estavam ali, ó, de mãos dadas, juntinhas. A rejeição, ela traz muita dor. Eu sentia dores físicas, ao ponto de quando alguém criticava algo que eu fiz, eu me senti de fato reprovada, anulada, me senti incapaz. É terrível, é terrível. E aí, junto com isso, já falei, né, de me sentir aprovada, eu criei uma crença de incapacidade. E essa crença de incapacidade me fez acreditar que eu precisava conhecer cada vez mais, adquirindo conhecimento, me tornando uma obesa intelectual. Você já ouviu falar na obesidade intelectual? Obesidade intelectual é quando você, inclusive, deixa de fazer algo porque você nunca se sente pronto. Você sempre tem que adquirir conhecimento naquilo. Quanto mais, melhor. E a prática, nada. Você toma muita teoria e coloca pouco em prática. E aí, junto com a crença de incapacidade, o que se apresentou? Um subproduto de tudo isso? O perfeccionismo. Cara, até... eu acho que... não sei, né? Acho que até o ano 2003, mais ou menos, até uns 20, 15 anos atrás, eu achava que o perfeccionismo era uma qualidade. Até quando a gente ia fazer entrevista de emprego, né? Quando falava, se perguntarem qual é o seu defeito, responde perfeccionismo, porque é um defeito que é qualidade. E eu vou falar pra você, não é. O perfeccionismo é um defeito. E eu descobri isso na prática. O perfeccionismo me impediu, na verdade, de fazer isso aqui que eu tô fazendo com vocês antes. Era pra eu estar aqui, ó. Eu tô ensaiando. Se você for ver o primeiro post lá no meu feed do Instagram, você vai ver que eu comecei a postar, eu acho que deve ter uns 2 anos já. Mas eu postava. Mas não vim aqui, né, falar com vocês. Não abri como hoje eu abri o projeto CS. É um projeto para ajudar outras pessoas. Hoje é o meu propósito, né? É o que eu quero fazer. Já que eu fui alcançada, transbordada, ajudada, eu investi em mim para isso, eu quero também fazer isso com outras pessoas. Então, daí surgiu o projeto CS. E aí, combatendo meu perfeccionismo, eu falei, eu vou iniciar e no caminho a gente ajusta. Porque é sobre isso. Quem foi que disse que tem que ter perfeição? A gente tem que ter, sim, excelência, mas a excelência para você é diferente do que a excelência para mim. Os padrões de excelências para um e para outro são completamente diferentes. Agora, o perfeccionismo não. O perfeccionismo, inclusive, eu aprendi esses dias que é a imitação da perfeição, é a falsificação da perfeição. E eu era extremamente perfeccionista. Tudo tinha que estar detalhadamente do jeito que eu achava ser certo. Porque o jeito que eu acho ser certo não significa que tenha que ser de fato certo. A não ser para princípios. O perfeccionismo me impediu de fazer. Porque você fica tão preocupado em ser aprovado, você fica tão preocupado com o que as pessoas vão dizer, você fica tão preocupado em ser perfeito, porque você tem algo, você quer uma imagem a apresentar para as pessoas que você acaba não fazendo. E chega um ponto, eu fui durante muito tempo uma executora, ou seja, eu inclusive me enchi de atividades, a gente vai falar sobre isso também. Mas chega um ponto que o perfeccionismo ele te impede de executar. Por quê? Porque você começa a pensar assim, já que eu vou errar, porque todo mundo erra, é normal, o erro faz parte inclusive do processo de aprendizagem, então é melhor não fazer. Porque se eu fizer, errar, não ficar do jeito que as pessoas estão de expectativa, é melhor não fazer, porque eu vou ser criticada. E quando eu for criticada, eu vou me sentir rejeitada. E quando eu for rejeitada, eu vou me sentir desaprovada. Eu vou me sentir como se eu não fosse amada.
E era isso exatamente o que eu sentia. Mas, antes de eu conhecer o processo de autoconhecimento, eu sentia tudo isso, mas não entendia. Não entendia, não sabia lidar. As psicólogas até ensinam, né, que você precisa aprender a lidar com o desconforto. E eu até falei, comentei em algum lugar, agora eu já não me lembro onde, que o desconforto, mas é real, o desconforto ele não é ruim. Lembrei, foi uma resposta de uma caixinha de pergunta. O desconforto ele não é ruim. O desconforto ele é bom, porque o desconforto te move. Lembra que eu falei da águia? A águia filhote só pula do ninho, por quê? Porque a mãe tira o conforto, ou seja, ela cria o desconforto para o filhote e a partir daquilo ele voa. Então o desconforto te move. Quando fica muito confortável, muito quentinho, a gente tem a tendência a ficar ali. Mas eu não sabia lidar com todo esse desconforto, porque eu não sabia nem o que era aquilo. Já começa por aí, né? E aí, a partir disso, né, como eu falei, da crença de capacidade, do perfeccionismo, o perfeccionismo te dá o senso de que você precisa ser aplaudido, precisa ser aprovado. Você acaba sendo movido por elogio e por crítica. A crítica te paralisa. Existiam pessoas na minha vida, gente, e são pessoas muito específicas, tá? E como eu falei, desde a infância. Pra quem me conhece, não traz isso pra uma situação que você acha que é, porque o buraco é bem mais embaixo. Eu tô aqui abrindo uma parte para vocês, para que haja identificação, para que você entenda como eu cheguei até aqui, mas é muito mais profundo. A crítica, ela de pessoas específicas, tem pessoas que eu inclusive parei de contar os meus sonhos e depois eu percebi que na verdade eu tinha parado de fazer isso com todas as pessoas à minha volta, e aí depois do processo de autoconhecimento eu retomei, porque expressar, conversar, isso faz parte, é importante, é bom, mas eu parei de contar os meus sonhos porque existiam pessoas pontuais desde a infância que quando eu contava as coisas eram sempre críticas, eram sempre coisas que, como eu falei, eu me sentia reprovada. Então eu parei de falar. Porque eu sabia que se eu falasse, a pessoa ia trazer, ou as pessoas, né, iam trazer coisas, só os pontos negativos, e isso não me fazia bem. Então eu fui criando, na verdade, a partir disso, proteções. E aí, como eu falei, né, a crítica, ela te paralisa. Ela pelo menos me paralisava, de fato. Se eu estivesse pensando em fazer algo e eu ouvisse, não, mas talvez isso não dê certo, de determinadas pessoas, eu parava. Simplesmente parava. Não conseguia ir à frente. Parecia uma palavra mágica, entendeu? Não conseguia ir à frente. E o elogio, ele te aprisiona. Porque para quem tem essa necessidade de aprovação, onde você precisa ser aplaudido, você precisa ser aceito, você precisa ser aprovado, você fica aprisionado nisso. Como eu falei no início da live, tem pessoas que fazem de tudo para pertencer a um grupo. Gente, o senso de pertencimento, ele faz parte, ele é inerente ao ser humano, todos nós temos, mas você precisa se autoconhecer para aprender a lidar com isso e trazer isso para o equilíbrio. Porque senão você vai se envolver em situações que não vão ser positivas para você. Existem pessoas que estão inseridas em grupos que só prejudicam, depreciam, te colocam para baixo, te conduzem, porque você, na maioria das vezes, é produto do meio. Então essas pessoas te conduzem a fazer coisas erradas, coisas que vão te destruir. E você não consegue sair por causa da necessidade de aprovação, porque você não consegue dizer não, porque você não consegue impor o que você pensa, o que você de fato quer. Então é muito importante o que eu estou compartilhando aqui com vocês. E aí um outro ponto, eu falei da necessidade de aprovação e dos seus filhotes que vieram juntos, né? Aí um outro ponto que veio junto foi a arrogância e o orgulho. Por quê? Eu comecei a me proteger. Eu criei proteções. Lembra que eu falei que eu não contava mais as minhas ideias, os meus sonhos para as pessoas? Porque à medida que isso veio lá da infância, eu comecei a trazer isso para a vida adulta. Eu comecei a olhar para as pessoas como se elas não fossem confiáveis o suficiente realmente para me ouvir ou para até me dar uma palavra de repente de orientação, mas pautados na realidade ou
focados naquilo que eu precisaria ouvir, não simplesmente para me machucar, que era como eu sentia quando eu ouvia aquelas palavras. Você entende? Não é que todo mundo que fazia com essa intenção. Na verdade, é igual. Boa parte dessas crenças, esses padrões de pensamentos que a gente tem, eles são formados pelas pessoas à nossa volta e principalmente pelos nossos responsáveis, as pessoas que nos criaram. Mas eles não fizeram isso por maldade. Na verdade, os nossos pais ou a pessoa que te criou fez o melhor que ele podia com o que ele tinha. Porque quando a gente para ouvir a história dessas pessoas, você vai ver que eles tiveram muito menos do que eles te deram. Então eles deram além do que poderiam. E aí por isso que eu falei também, e é importante você entender isso, que hoje a responsabilidade é sua. Não fica culpando os seus pais, não fica responsabilizando eles, porque você já é adulto, você é adulta. E tudo que aconteceu que não deveria ter acontecido, hoje você pode ressignificar. É a respeito disso. A Mônica tá falando aqui, eu me identificando. E a intenção é essa, que muitas pessoas se identifiquem e entendam que dá para sair desse ponto, tá? É uma luta constante, as lutas ainda estão aqui, muitas coisas eu ainda estou lutando, muitas coisas eu ainda estou ressignificando, mas como eu disse, eu não sou mais a Ciane de ontem, e essa que tá aqui falando com você hoje não é a mesma Ciane que vai aparecer aqui amanhã, porque tem que ser progressivo. É um processo progressivo e eu me coloquei nessa jornada, eu me coloquei à disposição disso. Compreende? E aí, com isso, com o orgulho, com a arrogância, eu passei a me proteger. Eu criei uma casca, um escudo, uma armadura em volta de mim e tudo que estava ali por debaixo ficou ali. Ninguém acessava, ninguém via. E por isso não tinha como mudar. E aí eu quero falar algo para você nesse dia. Sem humildade, você não consegue mudar. E o orgulho é o oposto da humildade. Sem humildade, você não consegue pedir ajuda. Sem humildade, você não se expõe e às vezes a exposição é necessária. Sem humildade, você não se mostra. E aí você deixa de mostrar aquilo que você considera um defeito, mas também deixa de mostrar as coisas maravilhosas que você tem. Você se esconde o problema e não consegue receber tratamento para isso. Como é que você vai receber o tratamento para um problema que está escondido ali debaixo daquela armadura? A palavra de Deus tem uma história muito interessante de Naamã. Naamã era um general de guerra, leproso. E você acha que alguém do exército, alguém do reinado, as pessoas que lidavam com ele profissionalmente sabiam que ele era leproso? Claro que não. Quem descobriu que ele era leproso? As pessoas que estavam ali na intimidade com ele, porque não tinha como ele se esconder. Como é que ele ia se relacionar com a esposa com a armadura? Ele tinha que tirar aquela armadura no interior, na sua intimidade, ele tinha que tirar aquela armadura. E aí a lepra era vista. E aí no momento desse, a empregada, que provavelmente estava ali, né, vendo aquela situação, falou para ele, ó, tem um profeta que pode resolver o seu problema. E Naamã teve que criar humildade suficiente para ir até o profeta, se expor. O profeta mandou um recado para ele com a solução, mandando ele mergulhar 7 vezes no rio, e ele teve que ter humildade para ir naquele rio mergulhar para receber a cura. O profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes. E eu fico imaginando a cabeça de Naamã, mergulhando uma e nada da lepra embora. Mergulha 2 e nada da lepra embora. E 5 e 6 e a lepra ainda tá ali. Ele teve que ir no processo até o final para poder receber o que ele foi buscar, que era cura. Mas teve que ter exposição, mesmo que ele não quisesse. Teve que ter humildade para reconhecer, mesmo que se ele não reconhecesse, não fosse buscar ajuda, ele ia morrer leproso. E outras consequências poderiam acontecer por causa disso. Então, o orgulho,
a soberba, a arrogância, ela é como uma lepra na nossa vida. E nós precisamos nos livrar dela. Eu precisei me livrar dela para poder receber ajuda. E aí, no meio do caminho, com tudo isso, eu fui me enchendo, né? Como eu estava ali protegida, embaixo das minhas armaduras, embaixo de várias cascas que nem eram minhas, eu acrescentei ação. Gente, é muito sério que eu vou falar pra você, porque eu me tornei uma pessoa ativista, uma pessoa que sempre tá fazendo coisas e que não para. Me tornei uma pessoa assim. E o ativismo, ele é uma forma de distração. Sabe, aquela pessoa que não para, que tá sempre agitada, que tá correndo pra lá e pra cá, e você não consegue ter 10 minutos de conversa com a pessoa, porque a pessoa não para. Não é pra você pegar todo mundo que faz isso e sair diagnosticando do jeito que eu tô falando aqui, não, tá? Não é isso. Isso é pra você fazer uma autoavaliação. Porque talvez, como eu fiz há um tempo atrás, você também esteja fazendo. Enchendo a sua cabeça de coisas, enchendo a sua vida de atividades e de ações pra se distrair do real problema. Eu busquei isso no seio religioso, na igreja. Eu fiz de tudo na igreja. E eu sou uma pessoa, como eu falei pra vocês, executora, ou seja, eu faço. Eu tenho uma facilidade de aprender, principalmente coisas que são manuais, coisas que são práticas, eu tenho facilidade para aprender. Então, eu desenho, eu escrevo, eu canto, eu danço, do meu jeito, mas danço. Se deixar, eu tô fazendo de tudo. Entendeu? E aí eu fui me enchendo dessas atividades, tomando conta do meu tempo, tirando, me distraindo, tirando o meu foco daquilo que realmente precisava ser trabalhado. E me tirando cada vez mais de prioridade. Na verdade, a gente não aprende a ser prioridade. Quando criança, talvez pelo padrão familiar, talvez por isso, ou por falas que são feitas à nossa volta, a gente entende, ainda mais nós mulheres, entendemos que a gente tem que estar ali no último. Primeiro vem o esposo, filhos, trabalho, igreja, e por último vem você. E na verdade essa escala está completamente errada. Primeiro vem Deus, já começa por aí. E o entendimento de que Ele não pediu para ser o único. Você sabia disso? Que Deus não pediu para ser o único, Ele pediu para ser apenas o primeiro. Então, primeiro vem Deus, que a gente tem essa imaginação, né? De que tem que botar Deus em primeiro lugar, é como se Deus tivesse que ser o único. Não é verdade. Deus pediu para ser o primeiro na nossa vida. E aí, depois, na verdade, vem você. Lembra quando Jesus falou para os discípulos: novo mandamento é este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo é uma condição. Não tem como você amar o próximo se você não amar a si. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então você precisa amar a si mesmo para depois amar o outro. Você precisa se entender como a fonte para depois jorrar na vida do outro. A fonte não tem como dar água se ela estiver seca. E eu precisei entender isso na minha trajetória. E foi dolorido, não foi fácil. Tô falando aqui pra vocês hoje com a maior facilidade, né? Parece que foi uma trajetória tranquila. Não foi, foi muito difícil. É difícil. Mas como eu falei pra vocês, também é maravilhoso. Esses dias até eu vi um post, né? Que uma pessoa colocou: ninguém te conta sobre autoconhecimento dessas coisas. Aí lá tava logo na primeira frase: que dói. Aí eu falei, aí eu escrevi inclusive no comentário: eu conto que dói. Porque dói. Eu tô aqui para compartilhar com vocês o que eu vivi, o que eu tenho feito. E aí, através do ativismo, eu usando, na verdade, a religiosidade para me esconder, para esconder as minhas dores, eu fui só me afundando. E no meio do caminho, a depressão me achou. Eu não fui diagnosticada com depressão, tá? Preciso deixar claro aqui, porque eu não procurei ninguém para me ajudar com isso. Até aquele ponto, o orgulho ainda dominava. E eu acredito hoje que teve vários motivos, né? Eu tinha as questões emocionais que não estavam resolvidas, as questões espirituais, porque você ser ativo na igreja não significa que você é espiritual,
tá? Compreenda isso. Um homem de Deus não é aquele que tá em cima do altar falando como algumas pessoas têm a concepção, não é. É quem tem vida com Deus, são coisas diferentes. Fisicamente, a depressão, ela também é um mecanismo biológico, onde o seu organismo para de produzir hormônios que são necessários para a alegria, para a vontade de viver. Você sabia que seu corpo produz hormônios que te dão vontade de viver? E isso vem da alimentação, da atividade física, coisas que eu não fazia, porque eu não era prioridade. Eu não era prioridade, eu não cuidava de mim, eu não cuidava do meu corpo, que é o templo, e que inclusive hoje eu considero que é pecado não cuidar de si. Mas eu achava que eu estava fazendo uma grande coisa para Deus, inclusive. Comia mal. E aí tudo isso ali juntou nessa conjuntura, né? Para formar esse bolo doido. Até que um dia eu fiz uma oração. Eu preciso dizer isso aqui para vocês porque eu acredito sim que tem intervenção espiritual. Mas quero levantar um ponto. Se você se sente ou acha que pode estar envolvido por algo assim, por pensamentos depressivos, por pensamentos suicidas, coisas nesse nível, procure ajuda profissional, gente. Eu tive uma intervenção de Deus porque eu acho que Deus viu que eu ia morrer, porque eu não pedi ajuda a ninguém. Na verdade, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu era a pessoa que não acreditava em depressão. Eu era a pessoa que achava que depressão era frescura. Então eu não ia procurar, não entendia o que era aquilo que eu estava vivendo. E aí, se você passa por isso, tem desconfiança, procure ajuda. Tem profissionais qualificados aí, se você quiser uma indicação, eu sempre falo da Laís Aline, ela é muito boa. Eu ia usar uma outra palavra, mas que eu não posso usar. Mas vocês acho que imaginaram. Ela é muito top, então procura ajuda. Você não precisa se condicionar a enfrentar, principalmente questões emocionais sozinho. Isso tudo que eu tô falando aqui deveria ser ensinado na escola. A gente deveria aprender a lidar com as nossas emoções desde criança. Mas isso, inclusive, é um assunto que se fala agora. A gente não fala sobre isso, a gente não ensina as crianças sobre isso. E a galera da minha geração não foi ensinado sobre isso. Muito pelo contrário, eu ouvia engole o choro. Lembrando que eles não sabiam o que estavam fazendo, fizeram o melhor que podiam. Mas quando eu tô engolindo o choro, eu tô fazendo o quê? Engolindo minhas emoções. Não engole isso aí, não lida com isso não, engole. Entende? Mas hoje não precisa ser assim. Você já é adulto e precisa aprender a lidar com essas coisas. E eu não entendia, não acreditava. Mas no meio daquilo tudo, daquele turbilhão de coisas que eu tava vivendo, que foi o ápice, né? Eu acho que foi o meu fundo do poço, eu fiz uma oração. E eu, sem entender, eu falei, Deus, eu não entendo o que tá acontecendo comigo. Eu não sentia vontade de viver. Eu tinha pensamentos horríveis que eu nem vou compartilhar com vocês aqui agora, porque seriam muito, muito longos. E pensamentos, na verdade, que boa parte das pessoas que me conhecem não fazem ideia que passavam pela minha cabeça. Eu adquiri o hábito de guardar pra mim as coisas que eu pensava. E eu usei isso pra coisas boas e pra coisas ruins também. E aí eu falei, Deus, me tira desse lugar. Eu não sei o que está acontecendo, não sei como sair daqui sozinha, mas me tira desse lugar, porque senão eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí logo depois desse processo, logo depois dessa oração, nesse processo, foi quando entrou a fatídica pergunta que eu compartilho aqui com vocês, já compartilhei várias vezes, em que numa conversa onde eu estava fazendo... Eu hoje não me lembro, né, o que eu estava fazendo exatamente, mas foi um daqueles momentos de tensão em que eu tinha feito algo errado. Mas não era questão de ter feito algo errado e ser chamada a atenção, não é isso. Era questão de que, de alguma forma, a pessoa que me perguntou, que eu compartilho com vocês aqui sempre, a Laís, de alguma forma a Laís me viu. Provavelmente viu a minha alma em sofrimento, alguma coisa assim. Em algum momento eu vou perguntar isso pra ela, que eu ainda não perguntei isso. Viu e ela me perguntou, no meio de uma conversa onde ela estava
me estimulando, me motivando a sair, né, daquela situação, a fazer o certo. Ela me perguntou, você quer provar o quê? Pra quem? E foi ali, gente, que a minha armadura, as minhas proteções, as minhas bases, as minhas convicções, agora me deu até vontade de chorar. Mas eu não vou me emocionar, senão eu não consigo falar. Deixa eu respirar. Foi ali que tudo isso caiu. E eu decidi conscientemente entrar nesse processo de autoconhecimento, enxergar, encontrar todos os porquês, todos os meus porquês, entender porque todo aquele comportamento nocivo para mim e para pessoas à minha volta. Eu era uma pessoa extremamente rígida, como eu já falei para vocês, com convicções fortes, mas o problema não é você ter convicções fortes, o problema é quando essas convicções essas convicções te impedem de aprender algo novo. O problema é esse, eu estava nesse nível. Eu tinha um comportamento de um general, né? O pessoal até à minha volta me apelidou assim. Porque, e às vezes até eu me olhei aqui, dei esse sorriso, me olhei e vi, né, essa aparência feminina e às vezes até masculinizado, um comportamento masculinizado, porque era um comportamento rígido, tinha um muro entre eu e as outras pessoas e pouquíssimas pessoas eu deixava ter acesso ao outro lado do muro. E uma das pessoas que eu deixei, eu acredito que também por causa dessa pergunta, foi a própria Laís. Mas a Laís, como eu falei, ela tem muito brilho, muita luz, muita leveza. E essa luz dela em mim causou um efeito permissivo. Eu passei, antes até da pergunta, tá? Eu acho que por isso que ela conseguiu ver em mim algo que outras pessoas não tinham visto e acessar algo que outras pessoas não tinham acessado. Porque eu passei a me sentir à vontade na presença dela. A vontade para ser eu. Tanto é que ela provavelmente conhece aspectos da minha vida que pouquíssimas pessoas conhecem, tanto bons quanto ruins. Eu sou uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que gosta muito de rir. Hoje até mais pessoas têm acesso a isso, né? Mas até esse período não tinham. Mas a Laís teve acesso a isso. Eu gosto muito de rir, e ela gosta também, né, de fazer rir. Então, como eu falei, né, eu me senti à vontade para ser eu com ela. E aí, quando ela fez essa pergunta, foi onde eu iniciei esse processo de querer me conhecer. Eu falo lá na primeira live do autoconhecimento, foi a de sexta-feira. Eu falo sobre isso, aí eu falo daqui em diante, né, da pergunta em diante. Então, se você quiser conferir o post, você pode ir lá, senão essa live aqui vai ficar muito longa. Mas aí eu precisava falar isso pra vocês. No meio desse caminho, a Adriana até entrou aí agora, eu lembrei. No meio desse caminho eu encontrei o sabotador do merecimento, que eu achava, gente, que não era merecedor. E quanta gente tem isso? Que não se acha merecedor de coisas boas. Aí você deve estar perguntando, como que eu sei que eu tenho isso? Eu vou te falar como. Quando você tem crença de merecimento, você dá um jeito de fazer com que as coisas deem errado. Por exemplo, se você acha que não merece ganhar mais de 5 mil reais, você pode baixar o teto se você quiser ou aumentar. Vai bater 5.500 na sua mão, você vai dar um jeito de se livrar desse dinheiro. Inventando um monte de coisa, comprando coisa que nem precisa, dando dinheiro para as pessoas porque você acha que não merece. Você pode achar que não merece se vestir bem, que era algo que eu fazia. Eu falei da Adriana porque no meu caso eu descobri fazendo autoavaliação para os sabotadores voltados para a alimentação. Eu fiz um processo com ela nesse sentido para emagrecer. E aí tudo começa na mente.
Tudo começa na mente, inclusive prosperar, enriquecer, emagrecer. Não adianta você tentar ter resultados sem mudar a sua mentalidade. E é por isso que eu tô aqui também, por isso que eu bato na tecla de que você precisa investir em autoconhecimento. Porque não adianta ter, senão, ó, se você tem uma crença de merecimento e você começa a conquistar as coisas, daqui a pouco você dá um jeito de se livrar delas, de quebrar as coisas, de perder as coisas. Já parou pra pensar nisso? Não é consciente, tá? Não é, eu vou perder o celular, vou quebrar o celular porque eu não mereço o celular. Não, não é consciente. Mas o sabotador tá ali, ó, gerenciando a sua ação e te direcionando para isso. Esse dia, então, foi um dos dias mais terríveis, mas eu vou falar sobre isso com vocês em outra live. E aí, era o que eu precisava compartilhar com vocês. Por quê? Se você não entende todos esses mecanismos, tudo que eu falei pra vocês aqui, que eu expus pra vocês, que foi o que aconteceu comigo, e talvez você tenha outros, porque cada um tem ali os seus padrões de pensamentos. Só que os meus, eu acho que eu tenho tinha muita coisa e muito enraizado, como eu falei pra vocês. Então eu acabo tendo bagagem para conseguir te explicar e te ensinar sobre isso, porque eu vivenciei muitas experiências nesse sentido. Se você acha que não merece, gente, o negócio é tão sério, você acaba com relacionamentos. Por quê? Porque você é uma pessoa má. Você não merece pessoas boas à sua volta. E isso vale para relacionamento amoroso, vale para amizade. Você destrói a amizade quando você está falando mal da sua melhor amiga. Por quê? Porque você não merece ela. O negócio é bem sério, tá? E aí, falei até da roupa, né, e tal. E aí eu precisava compartilhar isso com vocês porque é possível sair desse lugar. É possível sair desse lugar. Naquele dia onde ela fez a pergunta, né, o que você quer provar e para quem, naquele dia se iniciou o projeto CS. Projeto Ciane Souza. Naquele dia se iniciou o projeto CS, que foi o meu trabalhar em mim mesma. E aí hoje, porque eu venci inclusive o perfeccionismo há alguns dias atrás, que sabotadores, eles têm que ser confrontados, têm que ser enfrentados. E aí eu fiz isso alguns dias atrás com o perfeccionismo. Eu tô aqui falando para vocês hoje que eu abri, né, já esse projeto que eu iniciei em mim, mas agora para mostrar para outras pessoas como eu fiz para outras pessoas. Para que outras pessoas também iniciem o projeto, não sei, diz aí o seu nome, Projeto Fulano. Entendeu? Eu vou mostrar para você as ferramentas que eu usei no meu autoconhecimento, pessoas que me apresentaram essas ferramentas para que você também faça o mesmo por você. E se autodesenvolva, se transforme, se autodiscipline, se autogoverne, porque é sobre isso. É o que tem acontecido na minha vida. E aí eu já falei, né, que quando eu vivencio algo muito bom, eu quero que muitas pessoas vivam também e é real. Eu às vezes fico olhando e pensando, nossa, quantas pessoas tem no mundo que são muito boas em muitas coisas, mas estão aprisionadas, é isso, elas estão aprisionadas dentro do seu próprio eu transtornado, do seu próprio eu deformado. E precisa haver modificação, precisa haver transformação, e é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Eu tenho aprendido, porque é um processo, é um progresso, como eu falei, e ele é constante, não termina nunca. A Laís, numa das lives passadas, falou que ele tem data para começar e não tem data para terminar, e é exatamente sobre isso. Mas eu já caminhei alguns passos nessa jornada e eu tô aqui para te mostrar esses passos também, tá bom? Então lá no link da minha bio tem o link para você se inscrever no projeto CS. Você que não tá mais satisfeito com o seu eu atual, se inscreve. Pra gente modificar isso, porque é possível. Não precisa ser assim. Você não precisa ser dominada pela dependência emocional. Você não precisa ser dominada pela necessidade de aprovação. Você não precisa ser dominado pelos seus sabotadores. Você é maior do que isso. Você só não sabe e às vezes até sabe, mas não sabe como fazer.
para colocar cada um no seu devido lugar. Que aqui dentro, ó, quem manda sou eu. E tem que ser dessa forma, tá bom? E quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se você tá no YouTube, segue, curte, comenta, compartilha, dá o seu joinha para ele entender que nós temos um conteúdo de valor para entregar e mandar isso para outras pessoas. É muito importante. Para você que está aqui no Instagram, compartilha essa live com muitas outras pessoas. Vai ficar salvo lá no feed e eu espero que você compartilhe. E você que chegou aqui, né, mas que não é meu seguidor, me segue, porque tem muita coisa boa também nos stories. Aqui no feed, nos stories, a gente compartilha muita coisa legal, muita coisa de mim para vocês, para ajudar nesse processo aí, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, que chegaram até aqui, que passaram, que vão passar. Muito obrigada, um dia de bênção para você, em nome de Jesus. Beijo!